Então, hoje nós vamos falar sobre um outro avivamento. Lembra que eu falei da vez passada que a igreja, a história da igreja tem seus altos e baixos. Nós tivemos aqueles momentos de grandes avivamentos, grandes manifestações, mas nós tivemos também aqueles momentos onde a igreja se acomodava e estava numa situação não tão boa, digamos assim, né? Pois bem, nós tivemos, depois da época da patrística, da época da igreja primitiva, entramos no período da reforma e anos se passaram com a igreja institucionalizada, e apesar de que muitas coisas boas também ocorreram nesta época, foi uma época difícil em relação à igreja, foi uma época complicada, que eu já disse que eu não vou falar sobre ela, porque não tem muito a ver com o que eu quero refletir com vocês, né? Nós tivemos a reforma lá pelo ano de 1500 e alguma coisa, com Martinho Lutero, com Calvino na Suíça, né, em Genebra, na Noruega também. Vários países da Europa passaram por uma forte influência da reforma. Bem, 1500 e pouco, né? Aí a igreja teve seus altos e baixos novamente. E aí nós estamos agora lá pelo ano de 1700 e alguma coisa, e um grupo de exilados vindo da região da Boêmia. Boêmia, gente, é onde hoje é a Tchecoslováquia, né? Então aquela era a região da Boêmia. Esse grupo foi também, esse grupo de cristãos, muito influenciado pelo Hus. E eles chamavam, vários deles eram chamados de hussitas, porque Hus, né, com H, né, mas se pronuncia com som de R. Não vem ao caso aqui, mas só para explicar. Então, esses hussitas, eles foram expulsos da Boêmia, da Tchecoslováquia, e eles eram exilados e entraram para essa região onde hoje é a Alemanha, uma parte da Alemanha, buscando um lugar para viver, porque eram cristãos que haviam sido expulsos da sua terra por conta de uma perseguição da igreja católica. E aí eles vão para a Alemanha. A Alemanha é muito influenciada por Lutero, né? Pelo luteranismo. O Lutero já havia ido embora há muito tempo, já havia morrido, mas deixou o seu legado, como outros também deixaram. E ali naquela região eles vão parar numa parte da Alemanha que era um condado, e o dono desse condado era o conde Zinzendorf. Esse conde muito crente, muito piedoso, né? Ele vinha até de um movimento chamado pietista. Então ele era muito piedoso. E ele abriu espaço no seu, como se fosse assim, na sua fazenda, né? No seu condado, para que esses 300, 400 cristãos vivessem ali em comunidade. Então, eles eram, na sua maioria, artesãos, pessoas que praticavam o trabalho manual, né? Trabalhadores braçais. Mas todos crentes, só que de diferentes denominações, de diferentes linhas teológicas, vamos falar assim, né? Diferentes crenças dentro do cristianismo. Gente, dava briga. A história conta que dava cada briga, que às vezes no domingo, tinha várias igrejinhas ali no condado, uns iam para frente da igreja do outro xingar e falar que eles iam para o inferno porque eles acreditavam nisso ou naquilo. Diferentes linhas teológicas, só isso. Então havia muita desunião entre eles. Estavam na região chamada Morávia, né? Então por isso eles são chamados até hoje de moravianos. O conde Zinzendorf ficou assim, sabe, encheu a paciência e falou: nós temos que dar um jeito nisso. Vamos resolver essa questão da desunião. Não dá para continuar desse jeito, vocês morando nas minhas terras, nessa brigaiada, nessa desunião terrível. Não, hoje chega. E ele fez lavrou um documento
chamando os cristãos para a unidade, apelando, né, com textos bíblicos. Vocês vão assinar esse documento. De hoje em diante, chega de briga, chega de desunião e vamos assinar aqui de que não vai ter mais essa brigaiada, essa confusão por causa de doutrina. Pensa bem, hoje a gente até ri, né? Se bem que tem gente que briga por conta de doutrina também. Mas, assim, é motivo da gente rir. Mas aí eles foram, assinaram o documento. Para morar nas minhas terras, tem que assinar o documento, senão vocês vão ter que cair fora. Assinaram. E aí decidiram fazer uma celebração, um culto de celebração para colocar diante de Deus aquele documento, né? E agradecer a Deus porque eles assinaram e porque daquele momento em diante eles iriam viver em união. Beleza. Esse culto aconteceu em 1727, 13 de agosto, para ser mais precisa. Esse culto de celebração, celebração por aquele documento de unidade, né? Como se não bastasse a Bíblia, né? Mas aí vem as diferentes visões da Bíblia, diferentes olhares, interpretações, etc. Mas aí fizeram aquele documento e naquele culto houve um toque especial de Deus. Gente, um avivamento desceu ali. Um culto comum. Um avivamento. E vários deles tiveram visão, eles viram Jesus, viram o Cordeiro, tiveram um toque especial de Deus, se prostraram no chão e ficaram horas em confissão, arrependimento, pedido de perdão, né? E ficaram horas ali diante do Senhor. Diz que a hora passava e ninguém ia embora para casa para almoçar. Começaram às 11 da manhã e adentraram à tarde e orando e chorando e clamando a Deus. Só Deus faz isso. Só o Espírito Santo faz isso. Não existe documento, não existe nada artificial que possa induzir o avivamento. Aí entrou o que é a soberania de Deus, o agir do Espírito Santo, aquilo que só Ele pode fazer. E eles decidiram, depois de horas e horas e horas diante do Senhor, eles decidiram que não poderiam parar, que aquilo tinha que continuar. Então eles se organizaram em turnos de oração. Olha, nós separaram 24 homens e 24 mulheres. Gente, né? Tá vendo só? Pensa bem. Às vezes a gente imagina assim, tem que ser centenas, tem que ser milhares, tem que ser... Não, 24 e 24 pessoas, homens e mulheres. Vamos entrar agora num turno de oração de 2 em 2. De 2 em 2. 7 e 24, né? 7 dias na semana, 24 horas. Cada um. Aí eles foram fazendo os seus turnos de oração. Não sei se de meia hora ou de 1 hora, mas eles continuaram com aquela chama que durou um século. 100 anos de oração, 24/7, diante do Senhor. E claro, né? Outros foram entrando, foram acrescentando, pessoas morreram, pessoas nasceram, enfim. Mas o turno de oração não foi quebrado durante um século. E o que aconteceu como legado desta grande reunião de oração, deste grande avivamento entre os moravianos? Muita música, muita musicalidade. Eles escreveram muitas canções. Eles tinham até o sermão cantado, onde eles cantavam um sermão. Uma coisa assim que acontecia de vez em quando. Não era todo domingo, não. Mas de vez em quando eles tinham esse sermão cantado. Muita palavra, muito voltar para a palavra, muito voltar para a palavra. Eles tinham a devocional, a meditação, que era trazido uma vez na semana, e durante aquela semana eles iriam meditar naquele texto da palavra, eles iriam fazer várias devocionais, e não apenas isso. Eles tinham que responder a Deus. Então, se a devocional falava, vamos dizer, sobre santidade ou sobre arrependimento, então eles traziam respostas, eles iam e respostas em confissão, em confissão pública, em responder ao ID de Jesus. Então nós vamos para esse lugar
Então, eles sempre se preocupavam em responder a Deus, que eu acho que isso é uma coisa que a gente faz muito pouco hoje em dia. A gente é muito alimentado, às vezes, com palavras, com mensagens, quer seja na igreja, quer seja através do YouTube, quer seja a gente, enfim, a gente é alimentado, ou a gente mesmo na palavra, né, diante do Senhor, e a gente responde muito pouco. A gente passa para outro capítulo sem responder aquilo que Deus falou conosco. E aí é como eu aprendi ainda na minha juventude. Deus vai parando de falar, Deus vai parando de revelar, Deus vai parando de mostrar, porque Deus fala e a gente não responde, Deus fala e a gente não faz. Por que Deus vai ficar falando, né? Então Deus acaba às vezes ficando na superficialidade conosco, por quê? Porque nós não respondemos a Ele, nós não entramos na profundidade, nós não mergulhamos. Fica esse ponto aqui para a gente refletir. Então, os moravianos sempre respondiam, eles tinham isso como um princípio na sua, na sua, na sua época, na sua igreja, no seu ensino, né? E eles responderam muito em evangelismo e missões. Os moravianos enviaram missionários para Groenlândia. Quem quer ir para Groenlândia? Hoje talvez alguns queiram, mas naquela época acho que não. Só gelo e nada de conforto. Eles mandaram para a África, eles mandaram para o Alasca, entre os esquimós, né? Para trabalhar entre os esquimós, para evangelizar, para abrir igrejas naquele local. E eles foram para o Caribe. Hoje, quando a gente fala do Caribe, a gente pensa no Caribe das propagandas de turismo. Gente, o Caribe naquela época não tinha nada disso, não. Era plantação de cana, de açúcar, para produzir açúcar, para suprir a América, para suprir a Europa, para suprir, enfim, né, o mundo. Então, o Caribe era lotado de escravos, né, pessoas escravizadas na plantação de cana, e o Caribe tinha muitas doenças tropicais, malária, e muito dengue e muitas doenças que naquela época matavam mesmo. E a gente tem a história linda, maravilhosa, tocante desses dois jovens moravianos de 20 anos de idade, esses dois meninos branquinhos de olho azul que decidiram evangelizar as pessoas escravizadas do Caribe. Só que eles não podiam entrar lá. Só tinha um jeito. Só entrava lá os donos das plantações e os escravos que eles levavam da África para o Caribe. A região que hoje é o Haiti, né, e outras ali. Especialmente o Haiti e esqueci o nome de um outro. Tem vários países hoje ali no Caribe que eram áreas muito impossíveis de ser evangelizadas naqueles anos de 1700 e tanto. Então, esses dois jovens decidiram vender-se como escravos, e a história conta que eles pegaram o dinheiro e deram ao pastor deles, o pastor comprou as passagens, e eles entraram com pouquíssimas coisas no navio, suas bíblias, é claro, e foram, e aí todos aqueles moravianos, a igreja inteira foi despedir deles ali no navio, quando eles estavam indo embora, né? Cantando e chorando, as famílias chorando, porque eles sabiam que eles não veriam mais aqueles meninos. E aqueles meninos têm nome, um é David, o outro eu esqueci. Tem nome, mas eu esqueci. E eles entraram no navio e diz que uma das últimas coisas que eles falaram foi que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. Então, o alvo deles era trazer recompensa para o sacrifício do cordeiro. Oh, meus irmãos, nós estamos tão longe disso hoje em dia, né? Concorda comigo ou não? A gente está tão longe disso. A gente está pensando muito no... Falo a gente assim de maneira geral, né? Porque eu sei que vocês não se encaixam nisso, nem eu, né? Sarcasmo, tá? Então, mas a gente está tão longe dessa realidade.
A gente está tão longe, a gente está acostumado com uma igreja confortável, de poltrona macia, né? Muitas das vezes, de mensagens que afagam, confortam o nosso ego. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, que buscamos tanto conforto e estamos tão longe desses meninos, desses moravianos, que, a propósito, esses 2 jovens, nunca mais se soube deles. Morreram, né? Morreram lá, foram enterrados lá. São anônimos, praticamente, né? Muitos outros jovens se entregaram. É um movimento, lembra que eu falei que o avivamento, ele é muito capitaneado por jovens, crianças, adolescentes, jovens, pessoas com menos de 40 anos de idade, dispostas a ir, dispostas a entregar suas vidas. Um dos logos, né, desenho que os moravianos tinham para todo lado, era um desenhozinho de um cordeiro não, eles têm o do cordeiro também, mas esse que eu vou falar é outro que eles usavam. É um boi com arado, puxando um arado, e atrás um sacrifício, um altar de sacrifício com um cordeiro. E eles diziam assim: nós estamos prontos para uma coisa ou para outra, o que Deus pedir. O boi com arado significa o trabalho, o serviço. Estamos prontos para o serviço, para o trabalho de Deus, porque Ele pedir para a gente fazer. E o sacrifício com o cordeiro estamos prontos para morrer também, para sermos imolados. O que Deus pedir de nós. Tudo isso começou com aquele avivamento lá na região da Morávia, né? Na Alemanha, em Herrhut, a cidadezinha, né? Que ficou famosa por causa deles. Tanto o boi quanto o cordeiro. O que Deus pedir, tanto faz. Uma coisa ou outra. Ou trabalhar para Ele, ou morrer por Ele. Uma coisa interessante entre esses moravianos que oravam muito é que eles tinham também um princípio. E na Jocum esse princípio ele é muito falado e ensinado na intercessão. Nunca orar por alguma coisa onde você não está pronto a ser a resposta, se Deus te chamar. Em outras palavras, irmão, não tenha a hipocrisia de orar por algo que, se Deus te pedir para responder, você fala: não, eu não. É hipocrisia. Então a gente deve orar apenas por aquilo que a gente está disposto a ser a resposta de Deus àquela oração. Talvez Deus vai pedir. Não, talvez não. Talvez não. Mas eu tenho que estar pronto para responder a Deus se Ele me chamar para ser a resposta. Então, fique com esse princípio também. Guarde isto, né, no seu coração. Porque a verdade é que o Evangelho é o Evangelho da cruz. Ele não é o Evangelho do conforto. Ele é o Evangelho da cruz, primariamente. Claro que Deus dá, que existem momentos de conforto, de paz, de tranquilidade, mas a maior parte do tempo não é. Não foi assim. Não é assim nos avivamentos. Não é assim quando Deus chama a sua igreja para oração, jejum e para pregação do evangelho e missões, né? E qual foi o legado desses moravianos? Um legado imenso, imenso. Mas eu quero falar da continuidade, né? Nós temos o Wesley, John Wesley, que foi criado também por uma família piedosa, nasceu na Inglaterra no início dos anos de 1700, viveu uma vida bem longa. Wesley morreu velhinho e foi criado por uma mãe piedosa. Susana teve 17 filhos, ela educou seus filhos em casa, e Wesley mesmo falava que eu aprendi mais teologia com a minha mãe do que com os meus professores de teologia. Ela fez homeschool com todos os seus filhos. Susana, apesar, né, de tantos filhos, tantas crianças, foi uma mãe, uma teóloga, uma mulher de Deus, uma
uma missionária ali dentro da sua casa e no seu entorno. Seu marido era pastor, mas era um pastor fraquinho, tá? Não era, a história não lembra muito dele, não. Lembra bastante de Susana. E Susana teve seus filhos, Wesley e Carlos, né, Charles, que foram pastores, clérigos lá na Inglaterra. E apesar de clérigo, apesar de pastor, Wesley não tinha certeza da salvação, e quem levou ele para Cristo, a conversão dele mesmo, foi através dos moravianos, num navio indo para os Estados Unidos, onde ele seria um pastor missionário entre os indígenas lá nos Estados Unidos, na Virgínia, e naquela região leste americana. E dentro do navio uma tempestade terrível aconteceu, eles achavam que ia afundar, Wesley morrendo de medo, não tinha certeza da salvação, e aí eles encontram um grupo de moravianos cantando e louvando a Deus. E ele pergunta a eles, vocês não estão com medo da tempestade? E eles respondem, nossas vidas estão nas mãos de Deus. Né? Então, aquilo que eu falei antes, né? Tanto faz o boi com arado, o serviço, ou o cordeiro no altar, ou morrer por ele. Tanto faz uma coisa ou outra. Estamos nas mãos de Deus. E aquilo impressionou demais o Wesley. E depois que ele ficou só 2 anos nos Estados Unidos, a missão dele não deu certo, voltou para a Inglaterra, e aí ele começa a participar de um grupo pequeno entre os moravianos, de uma reunião caseira. Ele participa daqueles cultos, ele é discipulado pelos moravianos. Naquele culto eles trazem muitas meditações de Lutero. Então olha só, a reforma, gente, está tudo conectado, né? Uma coisa, um legado vai passando para o outro, e vai passando para o outro, e vai discipulando, e vai ensinando. Mas aí Wesley é discipulado pelos moravianos, altamente influenciado, e Wesley fez um grande avivamento na Inglaterra, algo assim tremendo, que a gente até hoje colhe os frutos de Wesley. Ele andou a cavalo toda a Inglaterra. Eles registraram 400.000 quilômetros a cavalo, evangelizando e discipulando toda a Inglaterra, de cima, norte a sul, leste a oeste. Cresce, porque nessa mesma época a França estava vivendo um banho de sangue da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que as pessoas acham que foi assim um grande legado, na verdade foi a origem da esquerda, tá? A origem da esquerda foi ali na Revolução Francesa. Vou deixar só isso, tá bom? Mas a Inglaterra foi poupada. Não aconteceu revolução, não teve banho de sangue. E cresce mesmo que foi por causa de Wesley e do avivamento que aconteceu na Inglaterra. Então, salvou a Inglaterra de mortandade e de um tanto de coisa. Estava naquele momento acontecendo a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, sim, havia fome, havia muitas coisas, trabalho infantil, escravidão, muita coisa ruim estava acontecendo. A igreja na Inglaterra estava passando um momento de frieza, de estagnação. E aí vem Wesley, e ele não foi aceito dentro dos moldes da igreja tradicional. Então, o que ele começa? Pregar nas ruas. Diz que 5 horas da manhã, ele e seus discípulos, né, estavam pregando ali para aquelas pessoas que estavam na madrugada indo para trabalhar nas fábricas. E aí vem a famosa frase: o mundo é a minha paróquia. Então, eu não posso pregar dentro da igreja? Eu prego do lado de fora. Qual o problema, né? Então, Wesley trouxe muita mudança na Inglaterra. Ele participava de um clube, chamava Clube da Santidade. Então ele começou a pregar santidade, santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ele enfatizou muito o estudo da palavra, né? Já disse, a pregação ao ar livre. Os grupos pequenos nos lares. Gente, não tem nada novo debaixo do sol. O pessoal pensa que célula, né? Que esses grupos nos lares, que isso começou agora recentemente. Nada disso. Wesley trouxe isso. Na verdade, a igreja primitiva fazia. Mas aí Wesley trouxe de volta as reuniões nos lares, os pequenos grupos e etc. O cuidado do pobre.
ele falou muito contra a escravidão, ele falou muito contra a exploração do pobre, do trabalho infantil. Então Wesley, ele não apenas pregava para as pessoas aceitar Jesus e ir para o céu, mas ele pregava para que a sociedade tivesse uma mudança, para que se pensasse no pobre, no necessitado, no órfão. Ele criou oficinas de costura para as pessoas pobres costurar tipo, uma corporação, né? Não é corporação a palavra, não. Esqueci o nome agora, mas tudo bem. Aqueles grupos que se reúnem, cooperativas. Os grupos se reúnem e ali né, a pessoa, alguém vai dar a máquina de costura, tecido, ensina, fala, agora vocês vão trabalhar e vão, né, ganhar o pão desta forma. Ele montou grupos para educar as crianças órfãos, né? Pensou na educação mesmo, escolas gratuitas para as crianças órfãs, para os necessitados, orfanatos, ele montou orfanatos, montou clínicas para as crianças com deficiência mental, né? E para que se cuidasse delas, se pensasse delas, enfim, a palavra, né? Cuide do órfão, da viúva, do necessitado. Meus netos, eles toda vez que vão orar na refeição, né? Os pais deles ensinaram a orar, agradecendo a Deus pelo pão, pela comida, por quem preparou, e orar pelo órfão e pela viúva e pelo necessitado. Todo dia, Deus abençoe. Até o menininho de 3 anos, abençoa o órfão, a viúva e o necessitado. Ele nem sabe direito o que é viúva, mas um dia ele vai saber, vai lembrar dessas orações, para pensar no necessitado, que era algo muito forte no coração de Jesus, né? Muito forte nos evangelhos, pensar no necessitado, nos deficientes, naqueles que são desvalidos, naqueles que são desprezados na sociedade. Então Wesley trouxe muito essa visão. E lembra que eu falei de música no avivamento? Muitos hinos foram escritos, especialmente pelo Charles. Ele escreveu muitos hinos, e alguns dos hinos a gente canta até hoje, tá nos nossos hinários. Muitos hinos, missões, né? Evangelismo no entorno e missões para lugares distantes, como foram para os Estados Unidos, para trabalhar entre os indígenas americanos, né? E tal. Então, Wesley teve uma influência muito forte, um avivamento muito grande que varreu a Inglaterra naqueles anos de 1700, mas foi um legado de quê? De uma reunião de oração dos moravianos que durou um século. E o Wesley foi, antes de morrer, uma das últimas coisas que ele fez, ele escreveu uma carta para o William Wilberforce, era um deputado, fazia parte do parlamento da Inglaterra, e ele estava lutando para que acabasse a escravidão na Inglaterra. A Inglaterra escravizou de forma diferente do Brasil. Ela era dona dos navios que faziam o transporte, né, da escravidão. Então, não foi tanto escravos dentro da Inglaterra, mas eles transportavam pessoas escravizadas da África, trazendo para o Novo Mundo, que era o que? As Américas. Então, era mais isso, eles ganhavam a bufunfa mesmo, grande dinheiro, eles ganhavam, porque eles faziam todo o transporte, toda essa parte. E aí Wesley escreveu para esse parlamentar, encorajando ele a lutar contra isso. E aí, um pouco depois da morte de Wesley, William Wilberforce conseguiu passar no Congresso e no Senado da Inglaterra uma lei que proibisse todo e qualquer transporte de escravos a partir da Inglaterra. Ele mudou a sociedade, ele salgou, né? Ele deixou um legado que nós temos até hoje. Esse legado que veio exatamente deste avivamento a partir de Wesley e outros que ele influenciou. Ele não foi o único, mas ele acendeu a tocha, ele acendeu o fogo. E esse fogo, essa chama continuou queimando por um bom tempo por causa do legado de Wesley. Então, eu espero ter abençoado você com essa reflexão, né? Com esse
com essa pequena palavra, e eu espero também ter instigado você a orar por avivamento, porque nós queremos ver avivamento antes de morrer, é ou não é? Nós precisamos de ver esse avivamento no meio dessa nossa geração, na geração de crianças, jovens e adolescentes dos nossos dias. Temos que orar. E tudo que eu estou fazendo, quer dizer, o pouco que eu estou fazendo é inspirar você e inspirá-lo, né, meu irmão? Inspirá-lo a orar para que o Espírito Santo mande avivamento nos nossos dias e a nossa sociedade, a nossa geração seja transformada, né? Não vai ter perfeição, que é só quando Jesus voltar, mas nós podemos ver muita transformação, evangelismo, missões e transformação da mente dos nossos jovens e adolescentes. Deus abençoe. Por hoje